Olá, bem-vindos a este final do dia de quinta-feira. Hoje queria falar sobre o confinamento da Justiça. O Primeiro-Ministro anunciou na semana passada, salvo erro, quarta-feira ao fim da tarde, que a partir de sexta-feira todos os estabelecimentos de ensino estariam encerrados. E nessa sexta-feira, às 9 da manhã, ainda não tinha sido publicado o diploma que prevê esse fecho das escolas. Ora, das duas uma, ou os alunos confiaram que o diploma ia ser publicado e arriscaram, porventura, uma falta injustificada, ou os alunos foram para os seus estabelecimentos de ensino e depararam-se, pouco tempo depois, com o fecho dessas mesmas escolas. Bom, isto sucede o mesmo com a Justiça. O Governo anunciou, salvo erro na mesma altura, que os prazos e diligências judiciais seriam suspensos e até agora o diploma não foi publicado. Claro que se trata de uma lei da Assembleia da República e, portanto, obedece a uma tramitação mais complexa, mas o que é certo é que magistrados, funcionários, advogados, agentes e operadores judiciários estão num impasse sem saber se as diligências vão ou não ser suspensas. Bom, isto também vem a propósito do problema que representa a suspensão da justiça no desenvolvimento e na competitividade da nossa economia. A justiça é um elemento importantíssimo para a nossa economia ser competitiva. E neste momento, vejamos, estão suspensos, ou serão suspensos todos os atos judiciais, designadamente os processos de cobrança de dívidas, de execuções, de penhoras, de vendas judiciais, sendo certo que a maior parte desses atos podem ser praticados eletronicamente, podem ser tramitados eletronicamente. É claro que as pessoas são perturbadas, digamos assim, pelo facto de existir um processo executivo, mas a verdade é que a vida não se suspende, não é? A vida económica não se suspende. Isto quer dizer que um fornecedor que queira cobrar uma dívida que não lhe foi paga, fica impedido nos próximos tempos de recorrer a tribunal para o fazer. Isto causa graves perturbações no funcionamento da economia, como disse, na nossa competitividade, na nossa capacidade de rapidamente reagir quando há ilegalidades ou incumprimentos, designadamente incumprimentos dos contratos. Já falei aqui em sessões passadas do problema da suspensão também e das moratórias concedidas aos arrendatários, e vai-se sedimentando um sentimento de impunidade que só beneficia os incumpridores. E vai ser muito difícil nos próximos tempos os tribunais, mesmo com todo o esforço que têm feito os senhores magistrados e os senhores funcionários, vai ser muito difícil recuperar toda esta pendência. E quanto mais se acumulam os casos nos tribunais, mais difícil é depois obter rapidamente e em tempo uma decisão célere. Isto é a denegação de justiça e, claro, que há casos e casos e, portanto, compreendemos que em algumas situações seja necessário, de facto, suspender as diligências judiciais, mas não era caso de generalizar isto para todos os processos judiciais que se encontram pendentes. Claro que com a ressalva de que os processos urgentes continuam a ser tramitados, mas esses enfim, são uma exceção. Era isto que tinha para vos dizer hoje. Um país menos competitivo, um país em que a justiça não funciona, é um país mais pobre e com isto vai-se debilitando cada vez mais a nossa economia. Muito obrigada pela atenção que me dispensaram hoje.